Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelan de Castro e a justiça brasileira realmente parece que não é aquilo que sonhávamos. Nunca foi. O incrível que pareça, com os vazamentos do Sérgio Moro, né, com as conversas com o Dallagnol, colocaram, digamos, em debate aqueles assuntos que sempre em rodas, né, em praças, bares, alguma coisa, a gente falava sobre a questão da moralidade no Brasil. Então nós tínhamos um problema muito grande em questão da corrupção, que era toda sistemática, né? Ou seja, todo mundo aí tinha uma certa noção, mas enquanto as coisas estavam bem, ou seja, quando a economia não estava patinando tanto, o povo nem ligava e achava que a corrupção era algo até normal. Com o surgimento da crise, né, o padrão da classe média cada vez diminuindo, o índice de desemprego aumentando e a economia patinando, fez com que os brasileiros, pela primeira vez, tivessem realmente um pouco de conhecimento e querer entender a política, repudiando todo tipo de corrupção que já tinha existido, que estava atuando e até possivelmente evitar ela no futuro. Então, eis que surge um cavaleiro negro, Sérgio Moro. Sérgio Moro, um juiz até então desconhecido, né? Um anonimato de milhares de juízes que temos espalhados no Brasil todo. E ele teve a coragem de enfrentar esse tipo de corrupção. Claro, tinha o pessoal da Polícia Federal investigando, os procuradores federais. E quando, em 2014, se ouviu falar a primeira vez de corrupção sistemática, no caso do Petrolão, e a operação ganhava o nome de Lava Jato, muitos viram nesse juiz, esse cavaleiro. E quando surgiu esse cavaleiro das trevas, que não era o Batman, mas vinha com o senso de combater o mal, a corrupção, então todos viram nele um homem que poderia resolver o problema no Brasil. Sendo que o brasileiro esqueceu que o único responsável que pode resolver o problema no Brasil é o próprio brasileiro. O que aconteceu? Sérgio Moro, mesmo que tenha tido boas intenções, mesmo que tenha procurado ajudar, ao mesmo tempo atrapalhou. Exatamente. Porque tudo aquilo que a Operação Lava Jato mais ele, né, fizeram nesse período aí, né, acabou caindo por terra. 5 anos praticamente desmoronou como um castelo de areia. Porque você nota que a fragilidade no nosso sistema não está só na política. O judiciário também passa por algo tão parecido. É claro que às vezes você não tem como saber porque você não vai de encontro confrontar uma autoridade, um juiz, um desembargador, um promotor, porque você como cidadão comum, você tem medo das ações. Você tem medo de ser preso, você tem medo de ser responsável. Eles são a lei. Diferente de você vir aqui na rede social, num canal, qualquer outra coisa, ou tá na própria cara, que já aconteceu muitas vezes, e chamar um político de ladrão. Sorte nossa que são servidores públicos, não autoridades, senão você também estava preso. E aí houve aquela crescente, né, movimento antipetismo. Claro, o movimento antipetismo não era nada menos do que os eleitores de Aécio Neves inconformados por ter perdido as eleições. Exatamente, pessoal. Exatamente. Existe na classe média brasileira uma ilusão de achar que são ricos. São assalariados como você, eu, qualquer outro. A diferença é que muitas vezes eles têm um grau de informação, de estudos, ou então indicações que acabam indo para empregos que pagam aí em torno de 4, 5, 6 salários mínimos. Outros são concursados, são servidores públicos, estaduais ou federais. Mas são empregados. São, assim como qualquer outra pessoa. E essa doce ilusão da classe média, querer ser rica, achar que é rica, e querer algo conservador, de direita, dos bons velhos costumes, agarrado a uma metodologia, né, de religião, na qual a sua forma ortodoxa não tem nada a ver com os reais interesses de certos líderes, né,
dessas religiões, que na verdade quando se descobre há interesses escusos também, como já foram noticiados em vezes em noticiários, acabou vendo uma oportunidade com Aécio Neves, né, mudar o Brasil. É assim, evitar que você, de classe mais humilde, tivesse a oportunidade de adquirir certas coisas que para eles era primordial a eles e não mais para ninguém. Era um caso da entrada na universidade pública, você poder aumentar o seu rendimento salarial, você mudar de padrão de vida. Aí quando vir essas políticas assistencialistas do governo PT, isso deixaram revoltados. Deixaram sim. Então tinha que ter alguém que pudesse representar eles, porque já tinha gente demais representando essa população. Claro que esses partidos também, né, não vou dizer que é só o de esquerda, mas teve o centro, teve o direito, partidos pequenos lá ligados com as causas sociais se aproveitaram também dessa deixa e chegaram ao poder. Não venha dizer que a corrupção está atrelada a um partido, que é mentira. Não, é mentira, meus amigos, é mentira. Prova é tão grande que muitos brasileiros elegeram o Fernando Collor de Mello, tá lá como senador, né? Muitos políticos envolvidos com corrupção, todos votaram. Principalmente o cara que usava o dinheiro para comer gente, Bolsonaro, 28 anos, fazendo parte da política do Centrão, um político de baixo clero. E achou, né, a forma de ganhar dinheiro colocando funcionários fantasmas em seus gabinetes. E assim, olha, veja bem, deixa de passagem. Colocou filhos na política. Filhos na política. Até os que eram concursados, como o caso do Eduardo Bolsonaro, achou bom, foi para a política, pediu licença do trabalho e vive as benéficas da vida pública. Carlos Bolsonaro nunca trabalhou para ser ninguém. O Flávio Bolsonaro, além de ter se formado como advogado e nem atuou, ainda conseguiu enriquecer de uma forma tão rápida que, juntando o patrimônio de Bolsonaro e os outros 2 filhos, não chega nem perto do que Flávio Bolsonaro tem sozinho. Isso não é algo interessante para ser investigado? Da mesma forma que tem muitos que falaram que filhos do Lula enriqueceram, tiveram aqueles acordos milionários, que era louvável a investigação, assim como também de Lula, mas você apontar para um lado e não olhar para o outro é chato. Principalmente da galerazinha do PSDB, do Aécio Neves. A irmã dele hoje foi depor, nem abriu a boca. É um país que vivemos. O meu candidato de estimação, meu político de estimação, ele pode roubar, o seu não. E quando a gente se depara com o outro lado, que se dizia que era honesto e que exercia as normas da Constituição, né, e não infringia nenhuma regra constitucional, as pessoas se acabam frustradas. Frustradas, com certeza. Afinal de contas, não é que a gente apoiar o errado e dizer que está certo é uma forma normal e inteligível. Não, não é. Se houve vazamentos, benditos são os vazamentos. Porque foi através dos vazamentos que Sérgio Moro e Dallagnol também usaram para ferrar Dilma e Lula. Cara, a lei da vida é osso mesmo. Que você faz aqui, aqui mesmo você paga. Não que eu esteja apoiando o Lula, nem a Dilma, nem o PT, porque acho que a corrupção chegou ao seu limite final e a gente precisa acabar com ela. Mas que você tenha um senso crítico. Você possa repensar. Você não possa seguir político como se fosse popstar. Porque ele é pago pelo teu imposto. Você tem que cobrar ele. Não é legal o que está acontecendo no nosso país. Bolsonaro conseguiu aprovar um crédito suplementar de 248 bilhões para pagar aposentadoria e Bolsa Família. É um dinheiro a mais que não estava dentro dos gastos desse ano. E quem vai pagar é você e a minha esposa. Isso é justo? E a gente não consegue investir algo essencial como a educação, que tem corte, e ainda encontra gente apoiando o corte. Ainda bem que foi bloqueado. A justiça disse, não pode cortar nada não. Fora a saúde sucateada no Brasil, e ainda querem acabar com o SUS. Sabia que a melhor revolução na saúde do Brasil foi o SUS, como Drauzio Varela falou?
Ruim com ele, pior sem ele. A segurança do Brasil, cara, ainda continua um caos. E ainda Bolsonaro quer aproveitar mais a onda e botar a galera para brigar mais. Arma facilitada, o grupo que investigava a tortura foi exonerado, N fatores. Nós não conseguimos fechar acordo mais com ninguém, vocês já prestaram atenção? O Brasil não tem nenhuma capacidade agora de fazer novos acordos. Tentou um acordo com os Estados Unidos, não, a gente vê o que faz com você. Já estamos na metade do ano, e nada. A China, graças a Deus, está comprando do Brasil, reduziu algumas importações de certos produtos brasileiros, mas graças a Deus continua comprando. A Argentina, de Maurício Macri, que Bolsonaro quer unificar as moedas, a Argentina quebrada. Está nem comprando o que comprava antes no passado conosco. Não, mas a gente vive uma realidade paralela. O Brasil que eu queria não era o Brasil atrapalhado. Ó. Me juro, o Brasil que eu sonhava quando eu era adolescente, chegando perto da minha maioridade, era o Brasil certo. Bem próximos aos moldes do povo da Europa. Estudo, oportunidade, segurança, saúde. Mas até é pior. Isso aqui tá pior do que na época dos meus pais, que na época que eles eram jovens, o Brasil era uma bagunça. Pois é. Colocamos, querendo ou não, um esquema de corrupção forte, que diga por si passagem que começou lá no Fernando Henrique, passou por Lula, pulou para Dilma, caiu no Temer. E vocês acham que o governo Bolsonaro não tem? Tem. Se fosse por isso, o PSL estava sendo investigado com um laranjal. As eleições de 2018, a gente lutava e mostrava que os candidatos que estavam lá disputando eram horríveis. Sim, eram horríveis. Mas pelo menos estava lá tentando te convencer. Não, votaram um que ficou em casa mandando fake news pelo celular. Mandando diariamente com os filhos, meia dúzia de empresário alucinado, como o velho da Havan, fake news no WhatsApp. Ainda de quebra teve Sérgio Moro, que prendeu o Lula, que foi descoberto agora, que foi uma estratégia política. E ainda evitaram que ele desse a entrevista para não poder favorecer Fernando Haddad, que como o prefeito de São Paulo foi ruim, imagine como o presidente do Brasil. Eu tinha um candidato, sim. Era doidão. Era doidão. Era. Cara, meio assim da porra louca. Entre os que tinha lá, eu ainda preferia ele. Que era o Ciro Gomes. Era. Exatamente. Até então, naquele momento, o que existiu entre os apoiadores de Bolsonaro foi queimar os outros candidatos. O Ciro Gomes poderia ter sido defeito, mas era um cara que ele poderia, de uma certa forma, governar melhor o país. Não que o Meirelles não soubesse, não que o João Amoedo não soubesse. Né? Até o próprio Cabo da Ciolo, eu ainda era mais feliz se ele tivesse ganho as eleições. Pelo menos a gente tinha motivo de rir. A gente tinha a sensação de que tinha colocado um comediante no Congresso do que um retardado que se diz que foi enviado por Deus para dizer que tem a missão de governar e salvar o Brasil, na qual é o mesmo país que ele está quebrando e não está fazendo nada. Eu acho que Daciolo seria mais interessante, né? Ou então você ouvir aquela voz de taquara rachada da Marina. Democraticamente. Pois é. Não. Será que o Brasil não se deparou que colocou o pior da nossa política para governar o nosso país? Eu sou crítico do governo Bolsonaro. Sou. Quando ele acerta, a gente tem que dizer que acertou. Mas quando ele erra, a gente tem que falar. E de cada 10 coisas, ele tem a capacidade de errar 11. Incrível, né? Não, mas o povo... Ele tem o dom do erro. tem o dom do erro. Então o povo colocou. Colocou. Por quê? Porque não queria ver o PT ganhar. E o engraçado é que a massa que usaram os fake news e ficaram conversando as pessoas a votar em Bolsonaro, o capitão do exército, né? Um cara que vai lá homenagear um filho da mãe de um funkeiro que pega uma letra e fala que mulher de esquerda tem mais pelo que cadela e que uma certa galera devia comer ração na tigela. Daí você tira a forma culta que o nosso presidente tem. Tem o Ustra também, que ele não homenageava. Isso daí é um dos casos, até mesmo se for comparar aos outros. Não. Aí o que nós estamos acontecendo? Nós estamos no 6º mês, meu povo. O PIB já teve uma retração de menos 0,2%.
nada garante que terá um crescimento no segundo trimestre e no terceiro nem tanto. O nosso presidente fica sonhando utopias que não existem como peso real. A economia do Brasil unido com a economia da Argentina. Isso não vai dar certo. E agora, você vê a única esperança que acho que muitos aí no Brasil tinham, porque eu desconfiava mesmo dele, Sérgio Moro. Não que ele se meteu em corrupção. Não, jamais. Mas ele utilizou aquilo que mais indigna as pessoas, que era, né, quebrar a confiança das pessoas. Cara honesto. Cara que levava as leis a sério. O que ele fez é errado. Vai ter consequências para ele e para a galera da Operação Lava Jato. Utilizou um artifício que assusta todo mundo. Que é um juiz orientando um caso para uma pessoa poder ser processado. Já pensou quantos juízes brasileiros aqui nós temos que utilizou esse método? Se preocupa. Não são todos, mas essa pequena parte é que nos preocupa mais. Bom, o que vai acontecer agora? Sérgio Moro provavelmente não terá chance ao STF, não será ministro. Não só Lula, quero deixar bem claro, meus amigos, não só Lula, mas como todos os outros que foram julgados por Sérgio Moro dentro da Operação Lava Jato, vão pedir a nulidade desse processo, porque não houve imparcialidade. E o bom é que a gente aprende com os nossos erros. Nós estamos cada dia mais amadurecendo. Já sabemos ter um senso crítico político e agora já temos um pequeno senso crítico judiciário. A gente vai evoluir e daqui a uns anos isso tudo será lembrança. No mais, galera, me despeço por aqui. Valeu, um forte abraço.